Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas de novo. Voltei a gravar os vídeos. Fiquei 2 semanas sem postar vídeo nenhum. Primeira semana eu tinha ido pra Brasília, ficou difícil de gravar os vídeos. Calma aí que vou ter que já cortar essa parte aqui porque tô na escola, então vocês vão ouvir grito de criança, grito de professor. Olha lá, para de correr agora. Tá pegando fogo. Enfim. É assim, o ambiente escolar é maravilhoso, né? Queria ter gravado de manhã aqui, porque não tá esse caos, e justamente porque não tem ninguém na escola. Eu chego adiantado, tipo, mais que 90% dos funcionários, dos alunos. Então, hoje eu cheguei aqui, tava pura neblina, tava muito frio, então se tornou impossível gravar qualquer coisa naquela friagem, e eu não quero arriscar pegar uma pneumonia, né? Então eu resolvi gravar à tarde. Tô vendo que também não foi uma das melhores ideias que eu tive, né? Devido à alta propagação de ruído que tem aqui, né? Criança gritando, professor gritando, uma beleza. Mas todo mundo já frequentou a escola, sabe muito bem como que é esse ambiente, né? E vamos tentar prosseguir de maneira que isso não seja propriamente um problema, né? Então é só relevar. Espero que nenhuma criança saia gritando uns palavrão ou que nenhuma criança chegue aqui para atrapalhar ou qualquer outra coisa que atrapalhe o vídeo. Semana passada, né, retrasada, eu viajei, e a semana passada eu também não postei vídeo. Eu postei um vídeo esclarecendo, na verdade, porque não tinha postado, né? Mas eu vi que só teve 6 visualizações no vídeo, talvez porque eu não tenha mandado o link no grupo, né, onde eu costumo mandar o vídeo quando é postado, né? E também por ser um vídeo só de explicações, né? Não era um conteúdo em si, tinha só 3 minutos de vídeo, e aí talvez não tenha sido tão interessante, né? Então, todavia, tô aqui para explicar o que aconteceu. Semana passada eu não gravei porque tá muito corrido, final de semestre, escola, semana que vem é semana de provas, tá todo mundo muito louco, todo mundo desesperado com o final de semestre, fechamento de notas, eu sou um deles. E vamos ver como as coisas vão andar daqui pra frente, né? Eu acredito que não vou ter tantos problemas. Talvez semana que vem seja muito mais complicado de sair algum vídeo. Eu tô com muita coragem pra gravar esse vídeo. Olha os passarinhos, bonitinho. Eu tô com muita coragem pra gravar esse vídeo aqui no meio da tarde. Meio insistente mesmo, porque eu não aguento mais ficar sem gravar. Eu gostei bastante de fazer isso. E mosquito aqui. Então eu tô gravando agora à tarde, mesmo sem os equipamentos necessários, né? Porque eu tô sem o livro, eu tô sem nada, então eu vim meio porque eu não aguentei, eu queria gravar, né? E é isso. Acho que a partir depois da semana que vem, né, que as notas vão estar se fechando já, o semestre vai estar acabando, mas a escola vai dar uma aliviada depois das provas, aí vai ficar tudo mais fácil, né? E aí é isso, sem problemas depois disso. Mas voltando para o que interessa de verdade, eu gastei mais 3 minutos explicando, 4 minutos explicando tudo isso, né? E eu acho que eu tenho mais coisa para falar também. Eu quero postar uma outra característica de vídeo, que é explicando um pouco do que eu tô sentindo, né, sendo cristão, porque eu fiz umas anotações do que eu sentia, do que eu via depois de ter me tornado um cristão praticante, né, porque eu sempre me considerei cristão, mas eu nunca tinha levado tão a sério igual eu levo hoje. E depois disso aconteceu muitas mudanças e eu gostaria de compartilhá-las com vocês, ver se vocês percebem as mesmas coisas que eu. E é isso. Vamos lá, né? Eu não quero atrasar muito esse vídeo, que provavelmente ele vai ser grande de qualquer jeito, porque é esse o conteúdo, é grande. Então, é isso aí, pessoal. Vai ser assim, o conteúdo fácil vai estar no TikTok, quando eu começar a postar os vídeos resumidos lá. Mas vamos lá, antes que eu fale que vamos lá, eu não vou lá. É isso aí. Hoje é dia 11,
tornando-se amigo de Deus. Como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertados da punição eterna por meio de sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10, tradução NLT. Deus quer ser seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. Isso você pode ver no Salmos 95, no capítulo 95, verso 6, no Salmo 136, verso 3, João capítulo 13, verso 13, e outros em diante que eu vou deixar indicado na descrição do vídeo, porque são bastante versículos que falam sobre isso. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia em ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal de Deus para conosco. Adão e Eva desfrutam de uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele criou, livres de culpas ou medos. Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda do homem, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas do Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus e não amizade eram mais comuns no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima para baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham de passar horas se preparando para encontrá-lo, atualmente podemos chegar a Deus a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos exultar em nosso maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transformamos de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: quão bondoso amigo é Cristo, mas na verdade Deus nos convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Trindade: nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A palavra utilizada para amigo, nesse versículo, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada para se referir ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte real, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta de proximidade, acesso direto e informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz que zela ardentemente pelo relacionamento com vocês. Deus deseja muito mesmo que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Deus criou toda a raça humana e criou a terra habitável, com fartura de tempo e de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente, e um ser humano ilimitado e pecador.
Não é tão difícil compreender um relacionamento de mestre para servo, criador para criatura, ou mesmo de pai para filho, mas o que quer dizer o fato de Deus querer me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para uma amizade com Deus. Faremos um exame de 2 segredos neste capítulo e de mais 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus, conversando constantemente. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo tendo um período de busca diária. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, como ter um valioso momento devocional. Em 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, de Rick Warren, que é o mesmo cara que escreveu esse livro maravilhoso, ele está se chamando em terceira pessoa, mas ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e limitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando no momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, trabalho ou realizo qualquer tarefa diária. O conceito errôneo bastante comum é de que passar seu tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, como no exemplo dado por Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus. Se Ele for convidado para tomar parte e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus se chama A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, humilde cozinheiro de um monastério francês. O irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas como preparar refeições e lavar pratos em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Hoje em dia, frequentemente sentimos que precisamos escapar de nossa rotina para adorar a Deus, mas isso somente porque não aprendemos a praticar sua presença durante todo o tempo. O irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele não precisava participar de retiros espirituais especiais. Isso é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento onde se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como Deus está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz, Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Outra das providências ideais do irmão Lourenço era fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longas sessões de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia, não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são frequentemente motivos para devaneios. Irmão Lawrence praticando a presença de Deus, Rio de Janeiro, Dampier 2000, 8ª carta. Não sei o que é isso. Tá entre colchetes. Em uma época em que a falta de concentração, essa sugestão com 450 anos de idade para manter a simplicidade parece especialmente importante. Pelo visto, esse trecho que eu falei, né, que não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são frequentemente motivos para devaneios. Aí o que estava em colchetes era o nome, aparentemente, da obra que foi publicada, esse conselho. A Bíblia nos diz, orem continuamente. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações de um fôlego, ao longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante séculos. Você escolhe uma frase curta que pode ser repetida para Jesus em uma respiração. Tu estás comigo, eu recebo a tua graça, eu dependo de ti, eu quero conhecer-te, eu pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase curta da Bíblia, para que eu viva em Cristo, jamais me deixarás, tu és o meu Deus.
Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizados no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver, assim como os músicos praticam escalas diariamente, a fim de tocar belas músicas com facilidade. Você deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você deve treinar sua mente a se lembrar de Deus. Em primeiro lugar, você irá criar lembretes que estabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece dispondo lembretes visuais em torno de si. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra da hora em que devem fazer sua oração, né? A oração das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência com a presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o sentido disso tudo. Nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência, mas sim uma consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente. Esse é o estilo da vida de adoração. Hoje minha dicção não está muito boa, falta de leitura. Através da meditação contínua, a segunda forma de estabelecer a amizade com Deus é pensar na sua palavra durante todo o dia. Isso se chama meditação, e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se manifesta a Samuel pela palavra do Senhor, e Deus ainda hoje utiliza esse mesmo método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, pode pensar a seu respeito ao longo do dia, recordar os versículos que leu ou decorou e refletir sobre eles. Mosquito. A meditação é frequentemente mal interpretada como algum ritual misterioso e complicado praticado por ascetas e monges isolados, mas meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, uma habilidade que pode ser adquirida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação. Quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Basta que você desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. A razão pela qual Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos era o fato de eles valorizarem sua palavra acima de qualquer coisa e de pensarem nela continuamente durante o dia. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro e elas estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Amigos dividem segredos e Deus irá partilhar com você os seus segredos, se você desenvolver o hábito de pensar em sua palavra do princípio ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo e os discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia, ou ouvir um sermão ou uma fita, não cometa o erro de simplesmente deixar para lá e seguir em frente. Desenvolva a prática de ficar revisando a verdade em sua mente, pensando continuamente sobre ela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, mais compreenderá os segredos desta vida que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. No próximo capítulo, veremos mais 4 segredos sobre como cultivar a amizade com Deus, mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar uma conversa constante com Deus e a meditar continuamente na sua palavra. As orações permitem que você fale com Deus. As meditações permitem que Deus fale com você. Ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus. Bom, 11º dia, pensando sobre o meu propósito de vida.
tema para reflexão é: Deus quer ser o seu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e o obedece. Salmos capítulo 25, versículo 14, tradução BV. Uma pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Gostei pra caramba, bem honestamente falando, gostei muito desse capítulo, eu tava com saudade disso, né? Nossa, 20 minutos, agora que eu fui ver, mas acho que tá bom, daqui a pouco eu já corto, assim, só mais uns 2 minutinhos só falando. Gostei bastante desse capítulo, me fez pensar bastante, porque todo dia eu medito bastante na palavra, e eu nunca consigo deixar uma pulguinha atrás da minha orelha com nenhum questionamento, eu sempre vou até o fim para descobrir. E, né, eu acho muito legal, né, a reflexão de hoje, né, que Deus quer ser meu amigo íntimo e você deve procurar por essa intimidade, né, no seu dia a dia, porque não é algo de difícil acesso. Na verdade é muito fácil. Eu já venho falado, né, e eu já chamei essa interrogativa de quanto tempo você dedica para Deus no seu dia a dia. E eu ainda acredito que eu deveria dedicar mais tempo, né? Porque como você viu, não é difícil. Você pode meditar na palavra de Deus ou conversar com Deus praticamente em qualquer momento, né? Então é muito fácil você se conectar com Deus, né? Basta você fazer isso frequentemente, como a gente viu no livro. Eu gostei bastante, de novo, repetindo que esse para mim foi um dos melhores capítulos do livro que eu li, que me trouxe bastante entendimento e que eu consegui me ver muito bem nesse capítulo, né? Eu acho que não foi tão ruim ter gravado aqui nesse horário hoje, né? Eu não sei se as crianças atrapalharam demais a gravação ou algum barulho externo, mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí vocês dão like no vídeo, compartilhem, por favor, ativa o sininho, ativa o sininho das notificações, compartilhe, dá um like. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.